Prezado Monsenhor Mateus, irmãos e irmãs, também que nos acompanham pelas redes sociais, estamos hoje diante de uma liturgia muito conhecida, a multiplicação dos pães. Mas é importante não apenas nos determos na multiplicação dos pães, mas todo o contexto que envolve essa passagem do Evangelho, também a primeira leitura com Eliseu, com o profeta, ali com todas aquelas pessoas que experimentaram essa manifestação de Deus, essa força de Deus, o poder de Deus. Mas o Evangelho nos traz que na multiplicação haviam 5.000 homens, sem contar as mulheres, 5.000 homens. E André disse para Jesus: Senhor, tem 5 pães e 2 peixes. A pergunta que eu faço a você nesse momento é: para alimentar 5.000 pessoas, que eram apenas os homens, fora as mulheres, com 5 pães e 2 peixes, é muito ou é pouco? Hein, gente? É muito ou é pouco? É pouco. Aquilo que Jesus então disse a André, quando ele disse: Senhor, tem um menino ali com 5 pães e 2 peixes, aquilo que entregaram para Jesus, aquilo que ofereceram para Jesus, para alimentar aquela multidão toda, era muito ou era pouco? Pouco. Não era pouco, era o tudo. Era o tudo. É o que eles tinham. Aos nossos olhos humanos é pouco, mas era o tudo que eles tinham. Eles não ofertaram 5 pães e 2 peixes, eles ofertaram tudo. E ao ofertar tudo, a multiplicação aconteceu. Por que muitas das vezes as coisas não acontecem na nossa vida, as coisas não se multiplicam na nossa vida, as graças não se multiplicam na nossa vida? Porque somos miseráveis naquilo que ofertamos para Deus. Deus não precisa de muito, que o nosso tudo seja pouco, mas precisamos dar o nosso tudo para Ele. Ah, mas o que eu tenho para oferecer, o que eu tenho para ofertar para Deus é tão pouco, mas talvez seja esse pouco que Ele quer usar para multiplicar, porque esse pouco talvez seja o seu tudo. Ali aos nossos olhos, como que não vai pegar 5 pães e 2 peixes e alimentar 5.000 pessoas, mais as mulheres, e ainda sobrar? Por que aconteceu tudo isso? Porque eles ofertaram tudo que tinham. E é isso que precisa muitas das vezes acontecer na nossa vida, mas nós vivemos uma cultura do apego, ou seja, de ter, eu preciso me apegar, senão vai faltar, eu preciso ter mais, e quanto mais eu tenho, mais me falta. Quanto mais a gente junta, mais nos falta. Por que mais nos falta? Porque talvez nos falta coisas essenciais, talvez não falta aquilo que é material, mas talvez nos falta interiormente, nos falta na alma, nos falta no coração, nos falta nos sentimentos. Por quê? Porque nós queremos ter, ou seja, a cultura de se juntar cada vez mais, de ter cada vez mais, de acumular cada vez mais. E o Evangelho hoje nos mostra o quê? A importância da partilha, a importância de oferecer sem medo, porque eles poderiam dizer o seguinte: para 5.000 não vai dar não, mas para nós aqui, só o nosso grupinho aqui, a gente divide esses 5 pães, esses 2 peixes, de repente quebra o galho, para a gente não passar muita fome. Para os outros não vai dar, mas para a gente vai dar. Eles poderiam ter pensado assim. O que eles fizeram? Não, vamos oferecer, vamos ser obedientes àquilo que Jesus pediu. Me dá então, você só tem isso, é isso que Deus quer. O que você tem para oferecer ao Senhor hoje? Eu não sei se é muito, eu não sei se é pouco, mas o que você tem, você deve oferecer, para que Ele multiplique, para que Ele faça a graça acontecer, para que Ele traga cada vez mais a multiplicação de tantas coisas necessárias, porque o que precisava naquele momento, para saciar a fome, era o pão. Mas não significa que Jesus vai multiplicar somente o pão. O Senhor é aquele que pode fazer todas as coisas, pode multiplicar todas as coisas, mas requer de nós o quê? A partilha, requer de nós a entrega, requer de nós a oferta. É isso que nós precisamos fazer. E na verdade, às vezes nós somos miseráveis para oferecer a Deus.
Nós somos miseráveis no nosso tempo, no nosso trabalho, na nossa disponibilidade, na oferta da nossa vida. A gente vai oferecendo para Deus migalhas daquilo que nós temos, mas a gente quer cobrar muito, a gente quer a abundância, a gente quer a multiplicação dele para nós, mas de nós para ele é a migalha. Eu vou te dar apenas um pouquinho, vou te dar apenas um pouco, porque o resto eu preciso guardar para amanhã, para depois da manhã, para o mês que vem. E a gente vai vivendo também as migalhas das graças, as migalhas das bênçãos, porque a gente oferece migalha e recebe, ou seja, tudo aquilo que eu recebo é proporcional àquilo que eu ofereço. Ah, mas é pouco. Não era pouco, aqueles 5 peixes não era pouco, era o tudo, era o tudo. O que nós precisamos fazer na nossa vida é oferecer o nosso tudo para Deus. Precisamos ofertar o nosso tudo para Deus, deixar que Deus possa reger todas as coisas da nossa vida, direcionar todas as coisas da nossa vida. Devemos parar de oferecer migalhas para o Senhor, só um pouquinho porque eu preciso de mais tempo, só um pouquinho porque eu tenho outras prioridades, só um pouquinho porque vai me faltar. Não, oferece o seu tudo para Deus. Não tenha medo de oferecer o seu tudo para Deus, aquilo que você pode. Aquilo que você pode, é isso que Deus quer de cada um de nós. O que Deus quer de cada um de nós, você pode dizer assim: diácono, mas o que eu tenho para oferecer para Deus, acho que não vai mudar nada, vai ser indiferente, mas se for o seu tudo, vai ser reconhecido por Ele. Ah, se você pode oferecer 5 minutos do seu tempo, ofereça os seus 5 minutos. O problema é que nem 5 minutos às vezes se oferece. Se você pode pelo menos tirar um papel do chão da igreja, oferece o seu trabalho para Deus, oferece o seu serviço para Deus. Ah, mas o que vai fazer diferença é tirar um papel? Mas é o seu tudo, é o que você pode fazer. Oferece então para Deus, oferece isso para Deus, porque isso vai ser multiplicado na sua vida. Isso vai ser transformado na sua vida em graças, em bênçãos, em curas, em libertações, em conversões, em mudanças de pensamento. Por quê? Porque aquele que oferece o seu tudo se coloca nas mãos de Deus. Aquele que oferece o seu tudo, ele sabe que ele está diante daquele que pode fazer todas as coisas na vida de cada um de nós. Você imagina a necessidade daquelas pessoas numa relva, ou seja, num lugar descampado, onde não tinha nada, não tinha dinheiro para comprar, que até fala isso, 200 moedas de prata não vai dar, Senhor, para comprar, não vai dar para alimentar esse povo. Ali já era uma prefiguração da Eucaristia, ou seja, o pão que se multiplica, o pão que alimenta, o pão que sacia a vida das pessoas. Não apenas o corpo, mas sacia também a alma, alimenta o coração. Ali é uma prefiguração da Eucaristia, que se multiplica sobre o altar, mas é preciso que a gente ofereça o nosso tudo. É preciso que a gente ofereça o nosso tudo, que seja pouco. Mas tem uma frase tão conhecida: o pouco com Deus é muito. O pouco com Deus é muito. Isso nós precisamos aprender e colocar em prática na nossa vida, que o pouco com Deus é muito. Por que que o pouco com Deus é muito? Porque quem faz o muito não somos nós. Tem tantas pessoas que deixam de se oferecer, deixam de oferecer algo para Deus, de partilhar algo para Deus, porque acha que é muito pouco aquilo que ela pode fazer. Mas o que você pode fazer, é isso que interessa para Deus. Se alguém pode oferecer muito, que ofereça muito. Se alguém pode oferecer pouco, que ofereça pouco. O que nós não podemos ser é pessoas que só pensam em reter, juntar, acumular. Aí acumula tanto, somente para discórdia depois, somente para briga de herança depois, somente para, enquanto a pessoa está viva, ela está juntando tudo, e está todo mundo unido. Depois que ela morre, é um brigueiro danado, por causa de 1 metro de terra, por causa de R$100, R$200, por causa de alguns centímetros para cá, alguns centímetros para lá, e a vida vai passando, e as oportunidades vão se perdendo pelo meio do caminho. Eu estou dizendo isso em questão material, mas eu falo também em questão espiritual.
Muitas coisas que nós juntamos para ficarmos mais confortados, talvez seja um motivo de discórdia depois, porque a felicidade não está em juntar, a felicidade está na partilha, está na doação, o coração leve, o coração disponível. Sabe por quê? Porque no céu não entra nada disso. Tudo que nós fazemos, tudo que nós fazemos, entenda bem, uma hora vai ficar aqui. Tudo que nós acumulamos, tudo que nós juntamos, diácono, é pecado juntar, é pecado construir, é pecado. Não, não é, desde que o seu coração não esteja preso a isso, desde que o seu coração não seja acumulador. Você pode ter tantas coisas, desde que o nosso coração não faça daquilo que nós temos o nosso Deus, não faça daquilo que nós temos a nossa força, não faça daquilo que nós temos o nosso conforto, no sentido de, eu tenho, para mim está tudo tranquilo. Não está tranquilo, porque a tranquilidade ela não vem no bolso, ela vem na alma e no coração. Ela vem na alma e no coração. É pecado ter as coisas? Não, não é pecado nenhum ter bens, não é pecado ser rico, não é pecado ser milionário, não é pecado. Pecado é onde está preso o nosso coração. Aonde está o seu coração, está o seu tesouro. E aonde está o tesouro da nossa vida? Essa é a questão de hoje. Aonde está a questão? Aonde está o tesouro da nossa vida? Está naquilo que nós temos ou está naquilo que nós somos? O que é a grande riqueza hoje para a nossa vida? É o que eu tenho ou é o que eu sou? Você deve ser rico por aquilo que você é, não por aquilo que você tem. Porque a própria palavra de Deus diz: quem encontrou um amigo, encontrou um tesouro. Tem pessoas que têm tantas coisas, mas não tem uma pessoa para conversar. Esse é o pobre, que não tem um amigo para chorar no ombro dele, que não tem ninguém para reclamar, que não tem ninguém ao seu lado quando ele adoece, está sozinho. Esse é o pobre. Esse é o pobre que não tem ninguém para enriquecer a sua vida. Por quê? Porque de repente pensa em acumular, e quanto mais às vezes a gente acumula, nós somos cercados de pessoas que querem aquilo que nós temos e não querem aquilo que nós somos, e se afastam de nós quando a gente precisa, se torna ausente quando a gente precisa. E hoje esse evangelho vai nos ensinar tudo isso, apenas em oferecer o quê? 5 pães e 2 peixes. Mas só um milagre para alimentar esse povo todo, só um milagre. Pois é, mas eles entregaram para a pessoa certa, entregaram para aquele que é especialista em fazer milagres, que é Jesus. Ou seja, oferta o que você tem para Deus, entrega o que você tem para o Senhor, deixe Ele multiplicar na sua vida, deixe Ele multiplicar graças e mais graças, bênçãos e mais bênçãos. Deixe Ele multiplicar aquilo que satisfaz a sua alma, o seu coração. Mas muitas das vezes, o que nós queremos? Ontem eu estava num cerco de Jericó, pregando, e eu falava sobre isso. Às vezes nós colocamos tudo na mão de Deus, tudo, mas a gente precisa ter um discernimento. Ao colocarmos tudo na mão de Deus, nós precisamos colocar tudo na mão de Deus, o que cabe a Deus. O que cabe a nós, não adianta colocar na mão de Deus, que Deus não vai fazer aquilo que nos cabe. A responsabilidade nossa é nossa, não é de Deus. Não adianta terceirizar para Deus, colocar na mão de Deus para fazer aquilo que é para você fazer, que Deus não vai fazer no seu lugar. O que eu quero dizer com isso? Imagina um aluno que quer tirar 10 na prova. Ele vem no Santíssimo, ele reza um rosário, ele lê a Bíblia, ele faz tudo, mas ele não pega o livro para ler, ele não estuda, mas ele tem fé, ele é um garoto de Deus, ele é uma pessoa de Deus. Quando chega a prova, ele tira 3, tirou 4, tirou 5. Por que ele tirou 3, tirou 4, tirou 5? Porque a responsabilidade dele é de estudar, não é de Deus. Deus dá sabedoria, Deus dá inteligência, Deus dá meios, Deus dá muitas outras coisas para que ele possa tirar uma boa nota, mas pegar um livro, estudar, aprender, isso é responsabilidade dele, não de Deus. Não adianta botar a prova na mão de Deus e não estudar, porque vai tirar 0. Cada um tem a sua responsabilidade.
A cada um compete uma coisa. Então, para nós, multiplicar, transformar em milagres, isso não compete a nós, isso compete a Deus. Compete a Deus oferecermos o nosso tudo, mesmo que seja pouco, mas o pouco com Ele é muito. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.